que a banda toca. E o Meia Pedrinho? Teve o contrato renovado lá no Shakhtar. Até 2029. Tem previsão de retornar ao clube em julho, até porque a informação, Thiago, que você vai trazer agora, é de que o Atlético não pretende ficar com o Pedrinho aí. Ou seja, exercer... Até porque, não, na verdade, nesse já não tem mais a cláusula de compra. não tem mais? Na primeira tinha e era de 18 milhões de euros. O Atlético não exerceria essa cláusula de compra. E por mais que eu goste do Pedrinho, eu acho que é um jogador interessante, ele não conseguiu se firmar no Atlético. Ele não conseguiu ter uma sequência de jogos. Ele teve muitos problemas físicos. Esses problemas físicos acarretaram em ausências no clube. E a própria diretoria entende que nesse momento não era interessante a manutenção do Pedrinho. Então, ele vai sair e vai chegar um outro cara pro lugar dele, que é o Bernard. São dois jogadores que mais ou menos se assemelham no ponto de vista de posicionamento. Eu sei que quando eu falar um negócio assim, se assemelham, então você vai achar que é um igual ao outro, e não são iguais. Mas do posicionamento eles se assemelham. E aí o Atlético entende que o Bernard é um nome mais interessante nesse momento do que o Pedrinho. Gente, aí acho que não tem margem de comparação, né, Eltinho? Não tem. O Bernard, porque nós estamos falando, veja bem, o Bernard que saiu do Atlético já era muito acima da média. O Bernard que vem atuando pelo Panathinaikos está jogando bola demais. E outra coisa, histórico de contusão, diferentemente até do que o Thiago destacou, do Pedrinho, histórico de contusão dele é mínimo, cara. Ou seja, ele vem ainda para 4 anos de altíssimo nível. O Pedrinho chegou aqui em meados de... Aliás, a turma adora que a gente elogia, uma baita contratação do Bernard, né? Baita contratação, falamos bastante aqui. Bernard, gigante. Gigante, contratação gigante, não no tamanho, tá, gente? Mas falando especificamente do Pedrinho, olha só, o Pedrinho chega ao Atlético em meados de 22. Machuca logo depois, aí 23. E agora entrando o ano de 24. Ele tem 43 partidas pelo Atlético, nenhum gol marcado e 3 assistências. É um recorte muito pequeno. E agora eu pergunto pro torcedor até que está em casa, quando você pensa assim, qual recorte se pode fazer para tratar o Pedrinho como um cara que vai fazer total diferença dentro do Atlético? Ele não existe. Ele não existe. O Pedrinho se destacou no Corinthians, na base do Corinthians, foi muito bem, foi o destaque, foi o craque de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois teve um pequeno período dentro do Corinthians, onde ele era reserva e entrava ao decorrer de jogos e começou a se destacar como aquele jogador que entrava e fazia uma certa fumaça e achava os passes diferentes. Um pequeno recorte. Eu costumo dizer que o maior momento do Pedrinho no futebol brasileiro foi um gol anulado. O maior momento do Pedrinho no futebol brasileiro foi um gol anulado. Lembrando da final de 2018 da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, lá em São Paulo. Então, essa é a minha opinião para não se fazer um grande esforço para um jogador que ainda não teve o recorte ideal ainda dentro do futebol brasileiro e até mundial. O Pedrinho pode vir a ser um grande jogador, mas não vai ser dentro do Atlético. E quando você já faz essa mudança, já pensando, o Bernard vem e vai suprir. O Bernard tem recorte para você analisar. O recorte do Bernard, ele tem recorte para ser analisado como titular do Atlético, como titular do Everton, que ele teve um período de titular, como titular do Shakhtar, por onde ele passou, como titular também do Panathinaikos. Então, assim, você tem recortes para fazer desse atleta. Então, o Pedrinho, que ele vai ter uma grande carreira, mas não vai ser no Atlético. Isso é fato. A história dele no Atlético não traz ao torcedor nenhum grande momento que faça o torcedor chegar agora e falar assim, que o Atlético faça algum tipo de esforço para ficar com esse atleta, que ele vai ser muito feliz em outro clube, mas no Atlético ele não vai render, eu falo de sentado em cadeira, não vai render nem perto do que o torcedor do Atlético pensou algum dia. Thiago, para você foi um erro a renovação dele, que até a gente contou ela aqui? Não, na época eu achava interessante. Na época eu achava que era importante ter o Pedrinho. Questionou muito na época, né, Balu? Na época eu questiono a vinda do Pedrinho. Eu teria mantido naquela ocasião. Mas eu acho que não deu certo, cara. Acho que apostas vão dar errado. E faz parte do jogo, é isso que eu tô falando. Eu não acho que eu acho ele ruim. Eu não acho ele ruim.
Eu acho que um cara que chega e alcança grandes times do futebol brasileiro e mundial, ele tem futebol, mas se ele não deu certo no Atlético, ele dê certo em outro. Ele não foi mal no Benfica. Não, no Benfica acho que ele não teve chance de jogar porque o Jesus chegou e brigou com ele, né? Não queria ficar com ele lá. Mas ele não deu errado no Corinthians. Ele ia ter oportunidades no Shakhtar. Veio a guerra, aí ele acabou voltando. Com a guerra Ucrânia-Rússia. Então eu não acho que tenha sido um equívoco a renovação e a vinda dele, não. Eu teria contratado o Pedrinho. É que agora, diante de tudo que se apresentou no Atlético, a saída é o melhor caminho para as duas partes. Na oportunidade da renovação, me lembro, Valor, que você foi veementemente contra. E na oportunidade, o que nós recebemos de informação, mas é óbvio que não dá para provar, porque quem tem acesso a isso são as pessoas que participaram, de que houve uma redução considerável e tal, mas a prova de que foi equivocada a renovação está aí. Ele vai ficar aqui, renovou com o Shakhtar, no meio do ano ele vai embora, é como o Elton disse, para a chegada do Bernard. Não se pode acertar todas, né? A gente está falando aí do Rodrigo Caetano, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores diretores de futebol, se não o melhor, na opinião de muitos, do país. A contratação do Pedrinho, para mim, eu nunca consegui enxergar. Ele tem a sua carreira muito vitoriosa, que ninguém está falando que é bagre, né? Esse termo chato pra caramba que todo mundo gosta de usar. Só que o Pedrinho, eu não consigo falar. O Elton citou um grande momento do Pedrinho. Eu tenho dificuldade para falar assim, uma temporada completa de destaque pro Pedrinho, em qualquer lugar que seja. Infelizmente para ele, Pedrinho, infelizmente para os que gostam do bom futebol, porque ele realmente tem recursos com a bola no pé. Mas por uma série de fatores tem muitas dificuldades em ser de conseguir ter uma continuidade nas temporadas, esteja onde estiver. E agora realmente entendo que o Atlético tem uma folha muito cara e precisa de jogadores. Esses jogadores que têm que suportar, que servir de suporte para o elenco principal, precisam de ter utilidade para o Luiz Felipe Scolari. E a gente viu, por exemplo, no Clássico agora, o Atlético precisando de articulação. O Pedrinho estava sentado no banco. E o Atlético termina com 4 atacantes, Thiago, e o Pedrinho no banco. Se eu pudesse dar uma sugestão ao Pedrinho, seria para trocar de empresário. Porque, cara, o sujeito que não aceita nenhum tipo de crítica ao jogador dele, ele não está pronto para trabalhar no futebol. E aí, eu não tenho problema nenhum em falar nominalmente o Will Dantas. Eu não sei se vocês chegaram a ver, quando ele anunciou... Achei que passou do ponto. Ele anunciou... O que ele vai ganhar em um mês, vocês não vão ganhar na vida Exatamente, inteira, porque vocês são pobres. Pobre de espírito, depois deixou claro que era pobre mesmo de não ter dinheiro. Tem gente que é tão pobre que ela só tem dinheiro. E o Will Dantas é um cara assim, infelizmente. Assim, até já tive inúmeros contatos com ele, não tenho nenhum tipo de problema com ele, mas esse tipo de gente, felizmente, eu posso escolher na minha vida e eu não quero distância. As pessoas precisam ser, em geral, né, Thiago? Tem assessorias melhores, né? Nossa, melhor assessor de comunicação, melhor empresário, né? Principalmente os que são salva carreiras, de atletas. Isso salva carreiras. Salva carreiras. As pessoas precisam escolher bem, porque isso é muito importante. Porque eu não sou desses que apontam deles, todo empresário é vagabundo. Não tem dessa de que é unanimidade, não. A maioria é muito séria e etc. Mas tem os vagabundos que fazem a fumaça e aí leva toda a reputação dos demais. Só dizer uma coisa aqui. Me preocupou muito, e eu já falei aqui e vou repetir, me preocupou muito a declaração do Filipão sobre categorias de base ao final do Clássico de domingo. Eu vejo o Pedrinho, o Patrick seguramente não está feliz no Atlético. Não está feliz no Atlético. O pedido do Filipão para deixar o Kardec aqui, para usar quando o time estiver perdendo ou empatando, para buscar um resultado, eu acho que é muito caro para manutenção. Mas é um pedido do Filipão que parece que o clube atendeu. O Pedrinho vai ficar aqui nesse rame-rame até o meio do ano. O Patrick, eu tenho certeza que não está feliz no Atlético, é que não pintou talvez um negócio que o Atlético entenda como ser ou sendo um negócio de ocasião. O Vargas, a mesma coisa. Então, assim, eu gosto do futebol do Patrick, mas acho que dificilmente ele vai jogar, embora entenda que esse time do Atlético é pouco físico e nisso o Patrick sobra. O Rubens é um jogador que tem potencial para trabalhar ao lado do Otávio, que ano passado fechou o ano muito bem, mas que eu tenho algumas restrições. Então o Rubens tem muito pouca oportunidade.
Ah, não, mas são 70 e tantos jogos na temporada, eles terão oportunidade. Mas, inclusive, para render mais do que quem está jogando. O Filipão tem insistido com o Edenilson, tentando fazer o encaixe do Edenilson. Para mim foi uma decepção. Eu achava que ele fosse explodir no Atlético, que ainda não virou. Então, assim, essas escolhas, elas são complicadas, porque a gente vê o banco do Atlético com esses jogadores que me parece que não estão motivados. E aí, quando vem a pergunta de usar jogador de base, num time titular como o Atlético tem, num elenco robusto como tem, era hora para lançar jogador de base, aí fica essa. Não, eu só vou botar para jogar, sou melhor do que os que eu tenho aqui. Isso é muito sério, gente. Essa declaração foi muito séria. Mas aí quem levanta mas é só reclamar, é só apontar, claro. Para paparicar, massagear e ficar elogiando, tem um monte por aí. Então vocês precisam, é o que a gente estava falando aqui, né? Que o Brunão falou aqui, a gente falou, processos. Aí quando muita gente diz que a base do Galo é uma porcaria que não revela, não, revelar, revela, querido. Só a transição é que não funciona. Atenção, meus amigos.